Diga! Gabigol, ele sabe usar a mídia, não é? Apareceu e falou sobre Tite. É mesmo? Ei, vamos ver. Deles, até ele próprio, imagino, antes da chegada do Tite. Com vários treinadores, ele não foi um esplendor. Então ele não foi mal no Flamengo porque o Tite tinha má vontade com ele, mas sim porque ele não jogou. Ele é, no Flamengo, um come e dorme há 2 anos. Vejo o Gabigol admitir nenhum erro dele, né? Parece que tudo foram os outros, né? Nem na questão do exame antidoping, que tá ainda é uma coisa que causa problemas para ele, porque é uma coisa ainda aberta, eu nunca vi ele admitir algum erro. De 30 a 1 hora do seu dia. Ao invés de você ficar só assistindo, você pode ganhar dinheiro com notícias, postando um vídeo como esse. Tá vendo esse valor? Foi apenas desse vídeo. Quer saber mais como funciona e transformar o seu tempo em lucro? Clica no link que eu deixei aí na descrição ou fixado nos comentários. Diga! Gabigol, ele sabe usar a mídia, não é? Apareceu e falou sobre Tite. É mesmo? Ei, vamos ver. Ei, Gabigol, você gosta, hein, pai? A última partida do Flamengo desta temporada marca a despedida de um dos maiores ídolos do clube, Gabigol. Os torcedores prometem uma festa linda no Maracanã para ver a última dança do atacante com a camisa do time da Gávea. O Gabi vai ter uma festa de despedida, mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe, e temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida que vai estar lotado, o Maracanã lotado, e acima de tudo isso está em jogo o jogo. A torcida promete fazer uma grande festa. A carga de ingressos destinada aos rubro-negros está esgotada. Gabigol é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo com 160 gols. O atacante conquistou 13 títulos, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e 4 campeonatos estaduais. Com Tite no comando técnico do Flamengo, Gabigol teve poucas oportunidades. Em 2024, o camisa 99 foi titular em 12 jogos, sendo 8 com o Felipe Luiz já como treinador da equipe. Tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil para mim, questão do doping, a questão de um treinador também que não contava comigo. No dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então teve vários treinos que foi difícil para mim, vários jogos que eu entrei 5 minutos, 10 minutos, e isso foi me corroendo por dentro. Depois de folgar ontem, o Flamengo inicia hoje a preparação para a partida contra o Vitória, que será apenas para cumprir tabela, já que o rubro-negro se garantiu matematicamente na 3ª posição ao bater o Criciúma na última rodada. Gerson e De La Cruz ficam novamente à disposição de Felipe Luiz. Os 2 atletas cumpriram suspensão automática na rodada passada. Rossi, Léo Pereira e Alexandro, que ficaram de fora do último jogo por conta de lesões, são dúvidas para o duelo de domingo. Quem diria, para a torcida do Flamengo e para o próprio Gabigol, é complicado pensar na última vez, uma despedida, e vai acontecer contra o Vitória nesse domingo. E ele falou sobre o Tite, todo mundo sabe que a relação deles não era boa, que nos bastidores alguma coisa acontecia. Agora, é difícil dar razão para um lado ou para o outro. É bem difícil, ainda mais o Gabigol com a personalidade que ele tem. Ele sempre deu declarações, assim, não sei se pensado, mas gerou várias polêmicas nas redes sociais com o comportamento dele, a questão do doping que prejudicou um pouco ali a sequência dele, lesão também que prejudicou um pouco a sequência dele, fato que ele é um jogador importante, fez história com a camisa do Flamengo, mas aquela declaração depois do título, se eu não me engano, da Libertadores, que ele faz um cântico ali em cima, naquela empolgação, falando do Tite, e logo depois o Tite assume o Flamengo, aí fica essa relação um pouco distante, não dá pra saber, né? O cenário ideal seria ouvir o Tite também, né? O que o Tite tem para falar em relação a esse comportamento e relacionamento que ele tinha com o Gabigol? Do que eu conheço do Tite, eu acho muito difícil que ele venha a público e se manifeste ou dê um pouco mais de razão para esse assunto. Agora, o Gabigol que seja feliz no Cruzeiro ou em qualquer outro lugar, é um jogador que ainda tem futebol, tem muita lenha para queimar. Agora... Bom, virando a página para falarmos do Flamengo.
Pela primeira vez, o atacante Gabigol falou publicamente sobre a sua relação com o Tite. Ele está realizando uma websérie chamada Até o Fim, que aborda a sua passagem pelo Flamengo e foi lançada no seu canal no YouTube. No segundo episódio, divulgado nesta quinta-feira, Gabigol desabafou sobre o dia a dia com o técnico Tite. E nós temos aqui as aspas de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Abre aspas para ele. Eu tive um ano praticamente que não joguei. Um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim. Vários jogos que eu entrei com 5 minutos, 3 minutos. Isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, na final, fazer 2 gols é realmente diferente. Realmente importa para mim. Porque não são só os 2 gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo antes de chegar ali. Fecha aspas, Gabigol abrindo o jogo sobre a sua relação com o Tite. Vanderlei Nogueira, tá aí o Gabigol, desabafando sobre o dia a dia com o técnico do Flamengo nessa temporada 2024. Vanderlei. Bom, eu não estava ao lado dos dois, mas pelo que a gente acompanhou de todas as informações, claramente não havia uma relação muito próxima mesmo entre o treinador e o jogador. Isso é uma verdade. Agora, olhando de longe, eu acho que o Gabigol pisou muito mais na bola do que o professor Tite. Ele já estava jogando bem abaixo do que se espera dele, até ele próprio, imagino, antes da chegada do Tite. Com vários treinadores, ele não foi um esplendor. Eu reconheço que deve ter mesmo acontecido um trincamento um pouco mais intenso, mais visível, né, entre a relação dos dois. De um jogador importante, nesses 4, 5 últimos anos para o Flamengo, e o professor Tite, um treinador que chegou para tentar consertar a casa lá que estava aparentemente bem desarrumada. Então é isso, agora ele está fazendo essa série, está falando, ele tem o direito de falar o que ele quiser, eu não sou ombudsman dele. Até agora a gente não ouviu nada, digamos assim, mais esclarecedor por parte do professor Tite. Eu acho que ele nem vai falar a respeito disso, dessa relação. Mas eu entendo que ele, nos últimos tempos, o Gabigol, pisou muito na bola com o Flamengo e até, eu diria, não sei, mas imagino que ele também não tenha sido nenhum Dalai Lama na relação com o professor Tite. É isso que eu acho. Piperno tá aí, o Gabigol desabafando sobre a relação com o Tite nessa temporada. E ele até fala, existem situações que só o dia a dia, né, poderia mostrar. O Tite, enfim, a gente sabe, desde a situação lá na seleção brasileira, que o Gabigol acho que tinha aquela expectativa de jogar uma Copa do Mundo, isso não se concretizou, acho que já dali, né, ficou a mágoa, isso foi, né, se passou para o Flamengo e os dois realmente não conseguiram uma reconciliação, Piperno, e a coisa realmente não ficou boa entre os dois nos bastidores. Quanto ao oportunismo do Gabigol, eu acho que é lamentável isso que ele está fazendo, porque, falando português claro, ele foi no Flamengo um jogador inútil nesses 2 últimos anos. Tá? Então, ele não teve a sua passagem no Flamengo ofuscada somente por conta de uma, digamos, de uma suposta má relação ou má vontade do Tite com ele. A passagem, esses 2 últimos anos dele no Flamengo foram muito ruins, trabalhando também com o Vitor Pereira, também com o Sampaoli e nesse último período com o Tite. Então ele não foi mal no Flamengo porque o Tite tinha má vontade com ele, mas sim porque ele não jogou. Ele é, no Flamengo, um come e dorme há 2 anos. Então, aí
para justificar esse mau momento prolongado, essa má fase que parece eterna, joga tudo nas costas de um técnico que hoje tem uma imagem extremamente impopular com o torcedor do Flamengo. Então isso é um oportunismo barato. Por que ele não fala que com o Vitor Pereira ele também não jogava, com o São Paulo ele perdeu espaço? Por que ele joga tudo nas costas aí dessa possível antipatia do... A arrogância no controle antidopagem. Exato. Um momento, Vanderlei, que ele deu muito prejuízo para o clube. Inclusive. Vestiu a camisa do Corinthians. Então, assim, o Flamengo foi atrás do Carlinhos e covardemente se joga nas costas do Carlinhos. Aí, uma culpa que o rapaz não teve. Mas o Flamengo só foi atrás do Carlinhos porque o seu Gabigol, porque o Bonitão estava lá suspenso por conta de uma irresponsabilidade. E sabe uma coisa? A gente... Aqui no Brasil, né, hoje se discute com muito assodamento aí o que vai acontecer ou não com o Endrick lá no Real Madrid. Outro dia eu parei para pensar no seguinte: você sabe que nesses poucos minutos de Real Madrid que o Endrick acumula, ele já fez o mesmo número de gols que o Gabigol marcou na sua passagem pela Europa? Porque o Gabigol fez um gol com a camisa da Inter, um gol com a camisa do Benfica, e o Endrick tem 2. O Endrick marcou 2. O Endrick marcou um pela Liga Espanhola e um na Champions, né? Isso. O Gabigol, ele fez um gol pela Inter num jogo contra o Bari e fez um gol pelo Benfica contra a poderosa Olhanense. Olha o retrospecto, né, desta... Né, ele ficou 1 ano e meio na Europa. Exatamente, ficou 1 ano e meio na Europa. Então, veja, é um jogador que usa de forma oportunista e eu acho que muito imprópria esse momento em que o Tite tem a sua imagem abalada com o torcedor do Flamengo, mas ele não justifica por que ele não jogou nada com o Vitor Pereira e também sobre São Paulo. Bruno Prado, é isso, né? Assim, 2 temporadas bem irregulares aí do Gabigol, 2 temporadas ruins do Gabigol com a camisa do Flamengo. Beleza, esse ano ele jogou com o Tite, foi treinado pelo Tite. Mas e em 2023 também, que ele não jogou com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, como disse o Piperno, né? Então, assim, ele tá fazendo essa websérie dele, eu acho que tá dando a versão dele do que aconteceu, mas é muito difícil também jogar só na conta do Tite, Bruno Prado. Esse é um ponto, né? Da relação dos dois, aí eles podem falar, pode ser algumas coisas, aí é muito pessoal, alguma coisa que aconteceu na relação com o Tite, que o Gabigol ficou magoado, e do outro lado, com certeza, se o Tite um dia falar sobre isso, ele também vai falar alguma coisa. Então, isso é muito pessoal, como você recebe uma conversa, uma bronca, uma cobrança, enfim, isso é muito pessoal. Mas o que me incomoda no discurso do Gabigol, e também naquele discurso depois da final da Copa do Brasil, em que ele falou que ia embora, e falou também do Tite, é que eu nunca vejo o Gabigol admitir nenhum erro dele, né? Parece que tudo foram os outros, né? Nem na questão do exame antidoping, que tá ainda é uma coisa que causa problemas para ele, porque é uma coisa ainda aberta, eu nunca vi ele admitir algum erro. No futebol, antes do Tite chegar, ele já não estava bem, ele já não era um titular do Flamengo. Então não dá para colocar só na conta do Tite o desempenho dele. Mesmo agora, nessa reta final, o Felipe apostou nele, o Felipe Luiz, ele ajudou na conquista da Copa do Brasil, fez 2 gols no primeiro jogo, claro que é importante, mas agora ele tem ficado no banco depois da Copa do Brasil, ele também com o Felipe Luiz. Então, o Gabigol, se ele pode ter mágoas, pode encarar a relação dele com o Tite da maneira dele, isso é pessoal, mas eu nunca vejo assim o Gabigol dizer, não, eu realmente joguei mal por 1 ano e pouco, por 2 anos. Eu nunca vi ele falar sobre isso. Até na passagem da Europa, eu nunca vi ele falar, não, eu fui lá e eu não consegui jogar. Sempre alguma outra coisa, que o treinador não me coloca, porque o treinador não me deu chance, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, se ele também, já que ele quer falar, acho que ninguém tem obrigação de fazer uma análise sobre a sua vida, o seu desempenho, mas já que ele fala, ele gosta de falar, ele está falando do treinador, eu acho que falta ele falar do lado dele. Tá aí, e você? O que está faltando? Por que seu desempenho caiu?
Se ele jogar tudo na conta do treinador, o meu desempenho caiu por causa do Tite, aí eu acho que é uma história que não está completa, já que o desempenho ruim dele não é só com o Tite. Lá na Europa não era o Tite o técnico dele, então o ano passado, 23, não era o Tite, só no finalzinho do ano o Tite assumiu o Flamengo, ele ficou no banco com o Vitor Pereira, ele ficou no banco com o Sampaoli. Então essa história ela não está contada por inteiro. Se ele quer falar sobre isso, acho que falta ele falar da parte dele também. E assim, é claro que a gente tenta misturar as coisas, justificar, né, Bruno? E assim, o Gabigol teve uma passagem ruim pela Europa, acho que não vai voltar a acontecer pela idade dele, acho que o mercado já se fechou para ele no quesito futebol europeu. O Gabigol, eu acho que tinha expectativa de ser um jogador de seleção brasileira numa Copa do Mundo, até ficou próximo disso, mas também não aconteceu. E o Gabigol, acho que realizou um baita sonho, porque vestir uma camisa gigante como a do Flamengo, ser ídolo de uma torcida como a do Flamengo e marcar gols em finais, né? Tá na história o Gabigol por tudo que produziu. Mas assim, eu acho que deve ficar mágoa, sobretudo pelo que se passou na seleção brasileira, na motivação, né? Eu acho que se o Gabigol tinha uma motivação, já que a Europa não deu certo, essa motivação era seleção brasileira. E a seleção acabou não acontecendo para ele da maneira que ele gostaria, né? De uma Copa do Mundo, de participar de um evento desses com a seleção, acabou não acontecendo. E aí eu acho que isso também contribuiu para o Gabigol dentro de campo não ter mais a mesma fome de antes com a camisa rubro-negra. O senhor está muito generoso, porque, Pedrinho, a Copa do Mundo, ela acabou há quase 2 anos. Então, já era tempo de desapegar disso. Bom, veja, o sujeito joga no time mais popular e rico do país. Assim, ele veste uma das camisas mais cobiçadas do país. Ele era até outro dia, agora mudou, né? Mas ele era a camisa 10 do Flamengo, né? Pô, se o cara não encontrar motivação vestindo a camisa 10 do Flamengo, pois é. O que mais ele tem para fazer aqui no futebol brasileiro? Pois é, e é novo, hein? Falta vergonha na cara, né? E é novo, porque tem 28 anos, né? Tem 28 anos ainda. E agora ele vai para outro clube, e em outro clube, não sei qual será, eu acho que vai ser o Cruzeiro mesmo, mas independente de qual seja, ele não terá o tamanho que ele tem no Flamengo. No Flamengo, apesar de ter feito os últimos anos ruins, ele tem uma história ali que foi gigantesca. Então ele tem o carinho de boa parte da torcida. Então às vezes basta ele fazer um gol, que a torcida vem com ele. Ele tem esse apoio popular. Então o Gabigol no Flamengo, pela história que ele construiu e mérito dele, ele é um jogador que está na história do Flamengo com toda a justiça, ele é um cara importante na história do Flamengo, é uma coisa, o tamanho dele no Flamengo é uma coisa. Agora, se ele for pro Cruzeiro mesmo, no Cruzeiro ele não tem tamanho nenhum, ele começa do zero. Se ele construir no Cruzeiro também uma história legal, ele vai ter tamanho no clube, ele vai conseguir ter uma compreensão maior nos momentos ruins. Mas agora ele começa do zero. Se ele jogar no Cruzeiro ou em qualquer outro clube o que ele jogou nos últimos 2 anos, ele não vai ter nem esse debate aí, que no Flamengo, como a torcida gosta dele, tem esse debate muitas vezes. Em outro clube não vai ter nem esse debate, ninguém vai defender. O Bruno está correto e eu queria só acrescentar. Por mais interesse que ele ainda provoque, se eu fosse dirigente de um clube que precisa de um atacante, eu até teria interesse. Mas por mais interesse que eu tivesse, seria uma responsabilidade pagar a mesma coisa que ele recebe no Flamengo. E até para um empresário, que agora é o proprietário do Cruzeiro, citado aqui, mas é um empresário de sucesso, a gente sabe, que imagina, faça a conta. Quer dizer, eu quero um jogador, preciso, ótimo, acho que vai ser útil até, acho que ele pode ressurgir, enfim, eu não estou dizendo que acabou a carreira, mas evidentemente ele não pode, dentro de uma contratação responsável, ter um salário idêntico. O valor de mercado caiu, né? É isso.